Imagine-se mergulhando lentamente sob a superfície do oceano. Acima de você, a luz do sol vai ficando cada vez mais fraca, substituída por um manto azul escuro. Ao seu redor, um silêncio espesso, cortado apenas pelo som das próprias máquinas que mantém você vivo, um gigante de aço, movendo-se com precisão milimétrica por entre as pressões abissais. Esse é o mundo dos submarinos. Essas verdadeiras naves das profundezas representam uma das maiores conquistas da engenharia humana. Mas como ele consegue submergir, navegar, manter a tripulação viva e ainda se comunicar com o mundo lá fora, tudo isso a centenas de metros abaixo da superfície? Os submarinos são verdadeiras maravilhas da engenharia naval, capazes de operar nas profundezas dos oceanos com uma combinação impressionante de tecnologia, física e design. Desde sua invenção até os modelos modernos, eles desempenham papéis cruciais em missões militares, científicas e de resgate. Exploraremos como essas máquinas funcionam, suas partes essenciais, tipos e a história que as moldou. Afinal, como funciona um submarino? Muito prazer, você está na dimensão do conhecimento. A ideia de navegar submerso remonta a séculos atrás. Durante a Revolução Americana, em 1775, o inventor David Bushell projetou o Turtle, o primeiro submarino militar conhecido, que tentava afundar navios inimigos. No entanto, foi apenas no século XIX que submarinos começaram a ganhar relevância militar, com o desenvolvimento do HL-1 pelos confederados durante a Guerra Civil Americana, o primeiro submarino a afundar um navio inimigo com sucesso. O avanço tecnológico no século XX levou à criação de submarinos mais sofisticados, como os da classe Nimitz da Marinha dos Estados Unidos, que são capazes de operar por longos períodos submersos e realizar missões complexas. Tudo começa com uma ideia simples, o empuxo. Segundo o princípio de Arquimedes, todo corpo mergulhado em um fluido sofre uma força de baixo para cima igual ao peso do fluido deslocado. Em termos práticos, isso significa que um objeto flutua se for menos denso que a água. Mas o submarino é especial. Ele pode mudar sua densidade. O segredo está nos tanques de lastro. Quando o submarino está na superfície, esses tanques estão cheios de ar, tornando-o mais leve que a água. Para mergulhar, válvulas se abrem e deixam a água do mar entrar nos tanques, expulsando o ar. Isso aumenta sua densidade, e ele afunda. Para emergir, o processo se inverte. O submarino injeta ar comprimido nos tanques de lastro, expulsando a água e tornando-se mais leve. É como se ele tivesse um pulmão mecânico, controlando sua respiração para afundar ou subir. Submarinos modernos geralmente utilizam dois tipos principais de propulsão, diesel elétrico e nuclear. O submarino diesel elétrico usa motores a diesel para gerar eletricidade e carregar baterias. Quando está submerso, ele opera de forma silenciosa com a energia das baterias. O problema? Ele precisa subir periodicamente à superfície para recarregá-las, expondo-se ao risco de detecção. Já o submarino nuclear é movido por um reator que aquece água e gera vapor para mover turbinas. Ele pode permanecer submerso por meses, já que não depende de oxigênio externo e seu combustível dura anos. Essa capacidade de ficar escondido por tanto tempo, dá ao submarino nuclear seu caráter quase fantasmal, uma presença invisível sob os mares. Por dentro, o submarino é um ambiente apertado e absolutamente funcional. Ele é dividido em seções estanques, compartimentos isolados que, em caso de emergência, podem ser selados para conter inundações. A carcaça externa, ou casco resistente, é feita de aço de alta resistência ou titânio, capaz de suportar pressões incríveis. A estrutura do submarino inclui: o casco resistente, mantém a integridade estrutural. O casco leve, forma a silhueta hidrodinâmica e abriga os tanques de lastro. A torre ou vela, parte superior, visível na superfície, que abriga o periscópio e sensores. A hélice, ou sistemas mais modernos de propulsão. Por fora, o submarino pode parecer liso e simples.
Por dentro, é um organismo complexo, com sistemas elétricos, hidráulicos, de ventilação, habitabilidade e combate, tudo comprimido em um espaço limitado. A vida dentro de um submarino é um desafio psicológico e físico. Espaços apertados, ausência de luz natural e longos períodos de isolamento exigem preparo e resistência. A tripulação vive em turnos, revezando-se entre trabalho, descanso e treinamento constante. O ar que se respira é reciclado. O dióxido de carbono é removido por filtros químicos, enquanto o oxigênio é gerado por eletrólise da água ou cilindros armazenados. A água potável vem de dessalinizadores. Cada gota, cada sopro de ar, é controlado e monitorado com precisão absoluta. A alimentação é preparada em cozinhas minúsculas, mas surpreendentemente bem equipadas. Há uma regra implícita: a comida deve ser boa, pois é um dos poucos confortos em uma rotina tão rígida. Sem janelas, sem luz solar e com distorções sonoras causadas pela água, como o submarino sabe onde está? A resposta está em sensores avançados, sonares ativos e passivos, giroscópios, e sistemas de navegação inercial. O sonar ativo emite pulsos e capta os ecos, o passivo apenas escuta, útil para evitar detecção. Além disso, o submarino conta com mapas oceanográficos detalhados e sistemas GPS, mas só pode acessá-los na superfície. Debaixo d'água, ele navega pela memória e pelos ecos. Uma das maiores dificuldades enfrentadas por submarinos é a comunicação. As ondas de rádio, como as usadas por celulares ou rádios convencionais, não penetram bem na água. A uma profundidade de apenas alguns metros, esses sinais já são quase totalmente absorvidos. Então, como um submarino se comunica? A resposta está em ondas de rádio de frequência extremamente baixa. Essas ondas podem penetrar na água a grandes profundidades, mas carregam pouquíssima informação e exigem antenas enormes. Por isso, são usadas principalmente para comandos simples e curtos, como suba à superfície ou aguarde nova mensagem. Em operações mais complexas, o submarino precisa se aproximar da superfície, estender uma boia de comunicação ou até mesmo emergir parcialmente para usar canais de comunicação convencionais via satélite. Essa limitação transforma o submarino em uma máquina quase autônoma. Durante patrulhas, sua tripulação opera em silêncio absoluto, sem qualquer contato com o mundo externo, confiando apenas nos protocolos e treinamentos extensivos para tomar decisões críticas. Os submarinos não são apenas máquinas de exploração e espionagem, muitos são verdadeiras plataformas de ataque, capazes de lançar torpedos, mísseis antinavio e até mísseis balísticos nucleares. O torpedo é o armamento mais tradicional. Modernos, silenciosos e precisos, podem perseguir seus alvos usando sensores térmicos, acústicos ou até guiados por fio. Lançados dos tubos frontais, eles se movem rapidamente pela água e têm ogivas capazes de destruir embarcações com facilidade. Submarinos mais sofisticados carregam mísseis balísticos que podem ser lançados mesmo debaixo d'água. Eles sobem até a estratosfera antes de descer sobre o alvo em alta velocidade. São armas de dissuasão, e sua principal função não é atacar, mas evitar que a guerra comece. Além disso, alguns modelos podem lançar minas navais ou operar com veículos autônomos submersíveis, os chamados drones submarinos, que podem fazer reconhecimento ou desativar explosivos. Toda essa capacidade armamentista está alojada em compartimentos especiais e operada com protocolos rigorosos. Um submarino pode passar despercebido, mas quando ataca, faz isso com precisão cirúrgica. No mundo subaquático, o silêncio é vida. Qualquer ruído emitido por um submarino pode ser captado por sonares inimigos. Por isso, os engenheiros trabalham incansavelmente para tornar essas máquinas o mais silenciosas possível. Motores são montados sobre suportes de borracha, as hélices têm design especial para não gerar bolhas que fazem ruído, e o próprio casco é coberto com materiais que absorvem ondas sonoras. Além disso, a tripulação aprende a andar sem fazer barulho, a fechar portas com cuidado,
a cozinhar silenciosamente. Em certos momentos, os submarinos entram em modo furtivo total, desligam tudo que não é essencial e literalmente flutuam no escuro, aguardando ou espreitando. Embora os submarinos mais conhecidos sejam os militares, há também versões civis, usadas em pesquisa científica, exploração submarina, turismo e resgate. Instituições de pesquisa utilizam submersíveis tripulados e não tripulados para explorar as profundezas, estudar ecossistemas, mapear o fundo oceânico e investigar vulcões submarinos ou fontes hidrotermais. Empresas de petróleo e gás também operam submersíveis para inspecionar oleodutos e plataformas submarinas. Muitas vezes, utilizam veículos operados remotamente, que enviam imagens e dados em tempo real para os técnicos na superfície. E nos últimos anos, surgiram submarinos turísticos, capazes de levar pequenas equipes para passeios pelas regiões mais rasas do oceano. Embora limitados em profundidade e autonomia, eles oferecem uma experiência única ao grande público. A história dos submarinos é tão fascinante quanto sua tecnologia. Desde os primeiros conceitos desenhados por Leonardo da Vinci, passando pelos engenhos rudimentares da Revolução Industrial, até os gigantes modernos, essa é uma história de persistência, inovação e estratégia. Essas máquinas evoluíram de projetos teóricos a protagonistas centrais da estratégia global. Apesar de sua capacidade impressionante, os submarinos enfrentam barreiras tecnológicas que continuam desafiando cientistas e engenheiros. A profundidade máxima que um submarino militar pode atingir é um segredo bem guardado, mas sabe-se que mesmo os modelos mais avançados raramente ultrapassam os 600 a 800 metros de profundidade. Isso porque a pressão exercida pela água se torna literalmente esmagadora. A cada 10 metros, a pressão aumenta cerca de 1 atmosfera. Aos 1000 metros, a pressão é aproximadamente 100 vezes maior do que ao nível do mar. O casco precisa ser extraordinariamente resistente para aguentar isso sem deformar, e mesmo o melhor titânio tem seus limites. Submersíveis de pesquisa chegaram a profundidades de quase 11.000 metros, no fundo da Fossa das Marianas. Mas esses veículos são extremamente especializados, pequenos e não possuem as capacidades logísticas ou armamentistas dos submarinos militares. E por mais furtivos que sejam, os submarinos não são absolutamente invisíveis. Técnicas como vigilância por satélite, redes de sonares fixos e novas tecnologias de detecção acústica avançada estão sendo desenvolvidas. É uma corrida constante entre a arte de se esconder e a ciência de encontrar. Os próximos anos prometem uma revolução na forma como os submarinos são projetados e operados. A inteligência artificial já está sendo testada para analisar dados de sonar, prever rotas inimigas e até auxiliar na navegação autônoma. No futuro, submarinos poderão operar por longos períodos sem intervenção humana, agindo como drones oceânicos gigantes. Sistemas baseados em propulsão sem partes móveis, usando campos magnéticos para empurrar a água, ainda são experimentais, mas prometem eliminar os últimos vestígios de ruído. Pesquisas com compósitos cerâmicos, nanomateriais e ligas metálicas inteligentes podem gerar cascos mais leves e resistentes, capazes de mergulhar mais fundo por mais tempo. Embora os submarinos nucleares já sejam energeticamente eficientes em termos de autonomia, novos modelos civis poderão adotar células de combustível e baterias de estado sólido, tornando-os mais sustentáveis e seguros para o meio ambiente. Para citar algumas curiosidades bem interessantes sobre os submarinos. Um submarino nuclear pode viajar ao redor do mundo sem emergir sequer uma vez. Outra coisa, é que a tripulação convive por várias semanas sem saber se é dia ou noite. O ciclo do tempo é mantido artificialmente. Outra curiosidade é que alguns submarinos carregam mais poder destrutivo que todas as bombas da Segunda Guerra Mundial juntas. E também, para se manter silencioso, tripulantes usam pantufas especiais e evitam bater talheres ou fechar portas bruscamente. Submarinos modernos podem identificar sons específicos, como a hélice de uma única embarcação a quilômetros de distância. Tenho certeza que pelo menos algumas dessas curiosidades você não sabia.
O desenvolvimento de novas tecnologias promete transformar os submarinos do futuro. Espera-se que eles se tornem mais silenciosos, rápidos e autônomos, com sistemas de inteligência artificial para otimizar operações e melhorar a segurança. A integração com drones subaquáticos e a utilização de materiais avançados para reduzir a assinatura acústica são algumas das inovações em andamento. Os submarinos representam a convergência de ciência, engenharia e estratégia militar. Sua capacidade de operar nas profundezas do oceano, longe da vista e do alcance, os torna ferramentas poderosas e essenciais em diversas operações. A contínua evolução dessa tecnologia assegura que os submarinos permanecerão na vanguarda da exploração e defesa naval por muitos anos. O submarino é, em essência, uma extensão do instinto humano de explorar, dominar e sobreviver. É a fusão de coragem, ciência e precisão, uma máquina que desafia a física, a natureza e até o próprio tempo. Sob as ondas, ele é uma presença quase mitológica. Invisível, silencioso, letal. Ou então curioso, explorador, pacífico. Tudo depende da missão e do propósito. Quando vemos a superfície calma do oceano, raramente pensamos no que pode estar escondido sob aquela vastidão azul. Mas lá, no silêncio absoluto das profundezas, um submarino pode estar cruzando o mundo sem jamais ser notado. Se você gosta de temas como esse, considere se inscrever e fazer parte de uma nova dimensão, a dimensão do conhecimento. Muito obrigado pela sua presença.